Hoje vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Essa fisioterapia tem sido cada vez mais procurada, mas ainda é pouco conhecida. E para desvendar todos os benefícios dessa área, eu convidei a fisioterapeuta pélvica Gleide Aguiar. Muito bom ter você aqui comigo, Gleide. Prazer é todo meu, Cíntia, poder estar aqui conversando com você sobre um assunto de extrema importância para a saúde feminina. E eu sempre falo que trazer verdades a respeito dessa área é libertador, né? Com certeza. Até porque é um assunto, né, que às vezes as mulheres ficam com vergonha de abordar ou até de procurar algum profissional da área. Então eu queria começar com a primeira pergunta: o que é a fisioterapia pélvica e para que serve? Então, é bom você falar isso porque às vezes as mulheres normalizam muitas coisas, né, Cíntia? Como perder urina é normal, grávida pode perder xixi, eu não tenho prazer sexual e tudo bem. Então a mulher ela vem com esse estigma, né? Todo de uma naturalidade de uma coisa que não é normal. Então é bom a gente trazer luz a esse assunto. E a fisioterapia pélvica é a área da fisioterapia que trata exatamente do assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos, né? Que é uma rede de proteção que fica ali no final do nosso tronco. Né? Ele faz um fechamento, é uma conchinha, né? Ali no finalzinho. E ele tem funções extremamente importantes, como o de continência, tanto de urina, gases e fezes. Tem a função da sexualidade, tem a função de sustentação dos nossos órgãos que ficam na cavidade pélvica, como útero, bexiga e intestino. E ainda mais é o nosso canal de nascimento, né? E como é que a gente percebe que o assoalho pélvico está enfraquecido? Tem algumas formas, né, Cíntia? Quando você tem flatos vaginais, sabe? Aqueles punzinhos que saem da vagina, aquilo ali pode ser um sinal de enfraquecimento do assoalho pélvico. E uma dica que eu sempre dou para as pessoas é assim: o assoalho pélvico, ele sempre se contrai fechando e elevando. Eu sempre dou um exemplo para as pacientes de um elevador, fica mais fácil da gente pensar assim. Ele fecha as portas e sobe. Né? Então, para você entender um pouco melhor sobre o seu assoalho pélvico, se você puder colocar o dedo no canal vaginal e fazer esse movimento, você já vai perceber se você tem uma prensa ali legal ou se aquilo ali está mais ou menos. Você consegue apertar, é isso? Isso, Seria ele esse tem que movimento fazer uma função de pressão. de pressão. Isso, no seu dedo. Agora, a partir de que idade é recomendada uma fisioterapia pélvica? Não existe idade. É mulher, você tem indicação de fisioterapia pélvica, mas principalmente se você é uma mulher que já gestou. E aí, porque a gestação em si, ela é um fator, né, de disfunção de assoalho pélvico, por causa do próprio peso gestacional. Durante a gestação, você tem um monte de hormônios agindo, muitas alterações, e a própria musculatura, ela fica tão tensa que acaba ficando enfraquecida depois. Então, assim, não tem muita indicação. Ou aquelas meninas mais jovens que a gente recebe com muita queixa de disfunção sexual, sabe? Mulheres que querem preparar o assoalho pélvico para a gestação. Ou ainda, é uma coisa que eu sempre falo, vai iniciar a vida sexual, ou procura uma ginecologista, ou procura um fisioterapeuta pélvico, para ter orientações sobre a sexualidade, porque também tem muitos mitos que envolvem a sexualidade. E você ter educação em sexualidade é muito importante. Ah, eu adorei isso. Eu queria abordar com você, falando dentro da importância da fisioterapia pélvica para a sexualidade, que é a questão de sentir dor, né? Não é normal sentir dor no ato sexual. E aí pode desencadear, a gente já tinha trocado sobre isso, que seria o vaginismo ou uma vulvodynia. Então, qual é a importância da terapia pélvica para essa função, né? Para quem sente dores? Me explica. A gente tem um mantra, né, que a gente fala sempre, que pode ser comum sentir dor, mas não é normal. Muitas mulheres sentem dor na relação sexual e normalizam a questão da dor. Dor é sempre um sinal de alerta. A gente tem que sempre buscar a causa de sair. E aí pode ser por uma falta de educação sexual, a pessoa não conhece seu corpo, ela não conhece o funcionamento, né? Como o seu corpo reage no estímulo sexual. Pode ser realmente por um vaginismo, que graças a Deus hoje em dia tem sido muito mais falado, né, a respeito do assunto, que é aquela tensão da musculatura do assoalho pélvico, que a pessoa muitas das vezes não consegue nem penetração. Isso seria o vaginismo. Isso, um vaginismo, né? E que às vezes as pessoas relacionam, teve um abuso sexual, e nem sempre, tá? Uma coisa que que as pessoas precisam prestar muita atenção é a criança muito nova ter contato com sexualidade. Porque a criança ela não entende o que está acontecendo ali. Isso pode gerar um gatilho muito ruim da relação sexual. Ela não tem maturidade para aquilo. Então, assim, ou
algum trauma na região, ou cena de filme, sabe? Tem umas coisas assim. Isso que tudo cada pode causar o vaginismo. Sim, porque cada pessoa recebe de uma forma aquela informação, né? Entendi. E tem essa relação do, o sexo dói. Uma criança vendo uma cena de sexo, ela tem a impressão que o sexo dói. E aí, então, por exemplo, acaba, né, que o cérebro que comanda Sim. essa dor, não tem nenhum problema, né, com períneo, nada disso. É Não, mais existe. a questão... Existe. Aí, nesse caso, é porque Tá. a gente sabe que começa aqui e se torna físico. Perfeito. Né? Eu tenho medo, eu contraio. Perfeito. Cada vez que eu contraio mais, eu desenvolvo o vaginismo um pouquinho mais severo. Né? Agora, a vulvodínia já é uma questão que a gente não tem muita ligação cerebral. Ela passa a ter uma ligação cerebral no momento que eu começo a sentir a dor, tá? Mas é uma ardência em queimação na entrada ali na vulva mesmo, tá? É como se... São dores diferentes de um de outro. É uma dor em ardência e queimação. É como se seus receptores de dor estivessem muito aguçados, sabe? E aí você não tem ainda uma causa específica. A gente sabe que existem algumas condutas, né? Tipo, a gente precisa associar o tratamento com o ginecologista, que é medicamentoso, a fisioterapia pélvica, o nutricionista, porque tem alimentos inflamatórios que pioram essa situação, e ainda a terapia. Adorei. E nos casos da menopausa também, né? Que a gente sabe que a mulher muda completamente o tecido vulvo-vaginal e acaba ocorrendo as dores. Pois é, aí vamos então entrar, qual a importância da terapia pélvica na menopausa? Então, na menopausa, a gente tem uma deficiência de alguns hormônios, e entre eles o estrogênio, que é um dos principais hormônios ali, que o assoalho pélvico é meio hormônio dependente daquela região ali. Quando a gente tem essa queda desse hormônio, a gente vai mudando, né, o tecido vulvo-vaginal. E a gente chama de... Afrouxamento, seria isso? Não. Não, a mucosa ela vai ficando fininha mesmo. Fininha, sabe? Ela vai ficando bem fina, ela vai perdendo algumas células ali. E parece que os receptores também ficam mais expostos. E aí aquela mulher que ela reclama dos sintomas genitais, né? Ardência, coceira, ressecamento. E também vem com as queixas urinárias, que são as urgências miccionais, as perdas de urina, muita infecção urinária de repetição. Então, a fisioterapia pélvica, nesse momento, ela vem fazendo o quê? Trabalhando essa musculatura para levar uma melhor, né, oxigenação para os tecidos locais, porque muitas vezes também essa mucosa, ela vai perdendo pregueamento, porque o nosso canal vaginal, ele é cheio de dobrinhas ali. Tá. Se a gente precisa ter pregas, é na vagina. Perfeito. Não no rosto, né? Não, então lá a gente ninguém precisa, quer. lá é Não, sinal no de uma rosto vagina ninguém jovem. quer. Lá é sinal que ela tá jovem. Então, assim, esses preguiamentos são exatamente para quê? Para que no momento da relação sexual, o canal vaginal, ele se afaste e se alongue para acoplar o pênis. Se eu perco essas dobrinhas, eu perco a elasticidade desse canal. Então, tudo passa a ser muito dolorido. Uhum. E agora vou para um outro ângulo aqui. Quando você falou dessa perda dessa elasticidade, das preguinhas, isso no ato sexual, né? Para o homem, no caso, ele sente parece que a mulher tá mais larga ou não tem nada a ver. Sim. Sim, muitas das vezes ocorre realmente uma frouxidão, né? Porque ela não tem mais um tecido que sustente, porque aí a gente já começa a falar de perda de colágeno, de elastina, e aí ela não tem mais aquela sustentação. E aí, às vezes, para o homem é mais difícil também atingir o orgasmo como para a mulher, porque a gente sabe que grande parte da lubrificação, ela vem desse atrito do pênis com a vagina. E existem exercícios, eu sei que você, né, a gente vai falar sobre os exercícios que tem no seu consultório. Quais seriam esses para uma melhora? A gente precisa trabalhar toda essa função do assoalho pélvico, que é um contrair e um relaxar de forma adequada. É levar muito aporte sanguíneo para aquela região, para a gente melhorar a condição daquela musculatura, né? Melhorar também a compressão da vagina, melhorar a sensibilidade sexual e dar uma vida sexual melhor para esse casal, porque eles acabam perdendo nessa fase essa intimidade, né, sexual e até uma intimidade emocional. Com certeza. Porque se dói, eu não quero fazer. E aí começa a acontecer um afastamento, né, do casal. Não, e às vezes o homem também não quer falar sobre o assunto, tá achando de que tá diferente, né, e fica meio constrangido. Por isso que é muito importante a comunicação, né, sobre sexualidade em si. E aí entra a curiosidade, né, várias perguntas que tivemos. Aqueles exercícios com os pezinhos, eles são ideais para isso e também para melhorar a questão da incontinência urinária?
Então, Cíntia, é até bom a gente falar desse assunto, porque há tempos agora já recebi umas 3 pacientes falando que receberam orientação de usar esse cone vaginal Uhum. para poder passar o dia com cone vaginal. Então, assim, isso já caiu há muito tempo, Não tá? existe mais essa coisa de usar o cone Não, e ficar a tá gente dirigindo, tá com o pode. cone. Não, E não existe. não, até porque, olha só, a gente está falando de uma musculatura. Perfeito. Eu não posso pegar uma carga e colocar nesse músculo o tempo inteiro. Você colocaria um peso constante no seu bíceps, ele aguentaria ficar com isso tudo? Então, assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Não é que é contraindicado, mas você não pode fazer uso de uma coisa se você não sabe o peso que seu assoalho pélvico aguenta e Perfeito. muito menos passar horas com aquilo ali dentro do canal vaginal. Essa musculatura vai fadigar. Então, ao invés de você melhorar uma condição, você está piorando. Então, assim, é o que eu falo, pompoarismo é bom? Sim, desde que você saiba contrair bem seu assoalho pélvico. E não é para todo mundo. Não vai curar nada. Pompoarismo não cura nada. Ou Não seja, é puro. tem que ter uma orientação, né, de um Tem. fisioterapeuta, até porque existe número de sessões, quanto tempo você pratica esse exercício, né, Sim. seja em casa. E também tem outros exercícios no consultório que eu queria que você falasse. Esse eu já passei, tive a experiência, que é o game, que eu achei incrível. Não sei se o game ainda tá em alta, Sim. né? Que É um dos melhores que a gente tem, Explica um né? pouquinho. Então, a gente, além do consultório, além da gente trabalhar, né? Fazer o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, manual, com exame mesmo, no toque, pra gente perceber se você tá fazendo bem. Só que é uma coisa que é mais subjetiva pra você, né? Eu percebo muito bem, porque eu tô ali e eu tenho uma mão treinada até pra perceber isso. Mas pra quem tá iniciando o tratamento, é um pouco difícil entender, às vezes, o que eu tô pedindo. Às vezes, as pessoas não entendem o que é relaxamento. Concordo. Relaxa a musculatura. Não sabe o que é isso. Uhum. Então, a gente tem no consultório o biofeedback, né? Que eu coloco, eu costumo dizer que assim, eu coloco o olho aonde não tem. Através de umas sondinhas, a gente coloca no canal vaginal e aí aparecem os desafios na tela para você jogar e vencer os desafios. Que é tudo aquilo que a gente precisa trabalhar com o assoalho pélvico, mas sendo que você está vendo o que você está fazendo. Então, se torna muito mais fácil, né? Que foi a sensação que eu tive. Quando eu contraía mais, aí eu conseguia acertar, por exemplo, dar um tirinho, né? Que às vezes tem do aviãozinho, Isso. dar um tirinho naquele. Aí você tá falando do óculos de realidade virtual, Exatamente, né? esse game que eu fiz, não foi? Isso. E aí, conforme a gente vai fazendo o esforço, a força, vai conseguindo atingir os objetivos daquele game. Ou seja, tá mostrando que eu tô contraindo bem. Sim, e naquele game, inclusive, um dos principais objetivos é a gente manter, né, você com a fibra de sustentação do assoalho pélvico, que é uma das principais que a gente tem. A maior parte do assoalho pélvico é formado por essa fibra. Então, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos que trabalham constantemente em contração. Então, ali você viu que você tinha uma resistência para poder vencer o desafio. Adorei. Até porque, gente, experiência própria, eu achava que eu contraía. Então eu cheguei ali, Gleide, não, você contraio? Mentira, a gente realmente, foi o que ela falou, a gente não tem noção se a gente tá contraindo, precisa de uma orientação, né? Tanto que você falou assim, você não tá contraindo, eu falei, eu tô contraindo. Então como é importante achar que você vai fazer em casa, exercício não é a mesma coisa, porque foi o que ela falou, você não tem noção do que é força, do que não é. Às vezes você usa o ânus junto, né? Então já não é o mesmo efeito do exercício. Na sessão a gente começa a limpar esses movimentos. Porque é comum as pessoas recrutarem o ânus, recrutarem abdômen, né? Para tentar trabalhar. E às vezes não tá nem ativando o assoalho pélvico. Tá chamando outros grupamentos musculares, que são sinérgicos a ele, mas que não tá ativando realmente a região. E não é incomum a gente encontrar mulheres que fazem a contração do assoalho pélvico expulsando, com força para baixo e não com força em direção à cabeça, entendeu? É verdade, com certeza. Por isso é importante uma orientação e a fisioterapia pélvica nesses casos. E também a fisioterapia pélvica é muito importante para o momento pós-gestação, né? E antes da gestação também. Explica pra gente. Então, muitas mulheres procuram para preparar esse assoalho pélvico, né? Para o momento da gestação. E quando você está grávida também, né? Hoje em dia a gente fala muito da fisioterapia pélvica para gestantes, né? Que vai até muito além do assoalho pélvico. Então, a gente precisa falar, fisioterapia pélvica não é só para gestantes que quer parto vaginal. É para qualquer gestante. Mesmo que você queira fazer uma cirurgia cesariana. Até porque o seu corpo sofre muitas modificações nesse período. Você está encharcada de hormônios, seus ligamentos, suas articulações, elas vão ficando mais flexíveis. É comum
você ter dores em algumas regiões. E a Uhum. fisioterapia pélvica, ela vai tratando todo o seu corpo, né, em cada fase da gestação. E se você quer um parto vaginal, ela vai preparar o seu assoalho pélvico por um parto vaginal mais fácil, facilitando, né? A gente tem dados de artigos mesmo que comprovam que a massagem perineal diminui em 17% a laceração no parto. Que máximo. E quantas sessões são? Não dá muito pra gente precisar, Uhum. porque assim, Cíntia, tem gestantes que chegam pra mim já com 15 semanas com queixa de perda de urina. Tá. Então essas precisam iniciar logo, porque elas já têm uma queixa. Se você já tem uma queixa, ou dor na lombar, sinto o ciático prender, tenho dor, tô perdendo xixi. Então, começou o sintoma, você procura ajuda logo, pra gente tentar resolver isso daí, ou Uhum. minimizar, né? Porque, na verdade, você é uma bomba de hormônios. Com certeza. Então, a gente tá ali lidando com outras coisas também. Mas assim, se você não tem queixa nenhuma, mas você quer se preparar para esse momento, eu acho que a partir das 20 semanas já é o ideal. Porque aí você já tem uma barriguinha bem grandinha ali, as alterações já começam a acontecer, a biomecânica toda já vai se modificando, e aí já dá pra gente ir ajustando e fazer um trabalho legal. Agora, explica pra gente a importância do pós-gestação. O pós-parto, ele auxilia, se você fez a fisioterapia pélvica, ele te auxilia ao retorno dessa musculatura mais rápido, Uhum. tá? O abdômen, auxilia que esse abdômen volte mais rápido, né? Porque ele fica muito frouxo ali, né? A gente tem um bebê que cresceu, aquelas fibras precisaram se afinar e se afastar para dar espaço para esse neném desenvolver, para esse útero crescer. E aí, com a fisioterapia no pós-parto, a gente reabilita essa musculatura do períneo que passou também, se você teve um parto vaginal, por um processo de expulsão. Perfeito. E para o abdômen voltar mais rápido possível. E aí também, tempo de sessão e de tratamento vai depender do resultado que o paciente... Normalmente, Cíntia, esse pós-parto ele é mais rápido, principalmente se você já foi paciente da fisioterapia pélvica. Porque o músculo tem memória, né? Uhum. Então ele volta mais rápido, entendeu? E geralmente se inicia o quê? Depois daquele período de quarentena? O que eu falo para as minhas pacientes? Eu sei que esse pós-parto é muito difícil. Uhum. O puerpério não é fácil. Né? Você tá Não, cansada, você tá puerpério não é amamentando, fácil. você tem um bebezinho, a vida tá uma confusão. Quer voltar para fisioterapia pélvica? Volta quando der. Sabe? Eu não gosto muito de botar essa pressão. 40 dias você vem. Não. Deu para voltar? Volta. E vamos reabilitar aquilo, né? Aquela coisa ali que a gente vai ajustar o que possa ter ficado desalinhado. Gleide, uma outra dúvida que eu tenho é sobre o enfraquecimento do assoalho pélvico, né? Vamos voltar a esse assunto. Existe alguma coisa que ajuda a ter esse enfraquecimento precoce? Algumas situações, Cíntia, tipo exercício de alto impacto, né? A gente vê as mulheres hoje em dia fazendo muito exercício de alto impacto. E se você não tem uma musculatura consciente dessa contração, provavelmente você vai ter um enfraquecimento, né? Porque existe um reflexo chamado de reflexo guardião. O que ele faz? Ele entra em ação, né, antes do impacto para ele assim, porque quando você faz um impacto, a gente aumenta a pressão intraabdominal. O assoalho pélvico recebe essa carga e dissipa. Por isso a gente chama ele de uma rede, ele faz isso, né? Como se ele recebesse e dissipasse aquilo ali. Então, se você imagina toda hora você causando um impacto muito grande. Ele não consegue dar conta do serviço, principalmente se você não tem essa consciência, né? Perfeito. Então, isso é uma das causas. Então, não é que você vai falar assim, não pratique exercício de alto impacto. Não, a gente não pode tirar da vida da pessoa aquilo que ela tem prazer de fazer. Mas que ela pelo menos tenha consciência, né, de como cuidar disso aí. Perfeito. A gestação em si também é uma das coisas que também enfraquece o assoalho pélvico. E a idade, né, porque a perda do colágeno que é no corpo inteiro, inclusive lá também temos perda de colágeno. Que no caso, como acontece no período da menopausa que a gente Isso. falou, né? Aí agora vamos falar um pouquinho, voltando à questão da incontinência urinária, né? Quais são, além da fisioterapia pélvica, existe uma coisa que a gente possa fazer para poder ajudar? Olha, Cíntia, hoje em dia, a fisioterapia pélvica tem sido padrão ouro para tratamento de incontinência urinária, tá? Então, assim, é o mais indicado para isso. Agora, o que eu tenho percebido, se a gente for falar da questão do colágeno da elastina, na menopausa, é que o laser vaginal, ele tem vindo como um bom coadjuvante. Por quê? Porque, assim, o laser, ele consegue promover o colágeno e elastina que os exercícios não conseguem.
Perfeito. Então, assim, eu já recebi paciente no consultório que a gente estava lá trabalhando a fisioterapia pélvica e ela fez uma sessão de laser e eu vi uma melhora muito grande do canal vaginal. Então, isso daí ajuda, entendeu? Então, são coisas coadjuvantes, porque um produz colágeno e elastina e a fisioterapia pélvica traz função para essa musculatura. Então, um é colado no outro, sabe? Um ajuda o outro. Enquanto o laser traz esse colágeno, a fisioterapia pélvica traz função. Porque não adianta só eu ter colágeno se eu não tiver função. Porque esse colágeno vai continuar sendo perdido por conta da idade. E aí eu faço o quê com aquele benefício que eu recebi? E quais são os tipos de incontinência urinária? Então, a gente tem 3 tipos de incontinência urinária, né? Que eu nem sabia que tinham 3 tipos, né? Nem Ou sabia. 4. Vamos falar com 4 aí. Porque a gente tem a incontinência urinária de esforço, que é aquela que num esforço você perde xixi. Nem que seja uma gotinha, você já tá perdendo. Seu assoalho pélvico já tá falando pra você, olha, não tô dando muita conta do recado. Temos aquela de urgência, sabe? Aquela que a pessoa vai 500 vezes ao banheiro. E ela chega num lugar, ela já tá procurando onde tem banheiro que eu preciso ir. Tá. Ela não aguenta segurar, ela precisa sair correndo. Isso atrapalha muito a vida das mulheres, porque tem gente que deixa de ir ao cinema por conta disso. Porque você imagina uma pessoa que vai ao banheiro, às vezes, de 15 em 15 minutos. Nossa. Então, assim, ela não faz uma viagem longa, porque ela tem medo, porque ela vai perder xixi, ela vai fazer xixi, ela não aguenta esperar. A gente tem a mista, que junta seria a mista? a de esforço com a de urgência. E a gente tem a incontinência coital, que é aquela que ocorre no momento da relação sexual. Que a mulher, na hora do orgasmo, ela perde urina. Ah, então tem a questão na hora... Achei interessantíssimo, porque eu li uma vez a respeito de, durante o ato sexual, sair um líquido que parece que é urina, né? Eu ia falar xixi que é urina, mas não é, que é um líquido também, que é como se fosse, enfim, não sei se seria o ato da mulher estar no ápice do orgasmo dela. Existe essa diferença também? Existe, porque é o famoso squirt, né? Isso, que todo esse nome. mundo quer chegar à ejaculação feminina, né? Ejaculação Só que assim, feminina. nem todas as mulheres têm. E é um líquido que ele tem na sua composição um pouquinho de urina ali, tá? Ele sai alguma coisa da bexiga ali. E é bem pouco, não é aquela coisa de molheira, Não, pra cama. pessoa perceber até a diferença, né? De achar que é urina e não é. Não, porque Fica quando uma a gente fala de incontinência coital, a pessoa realmente perde xixi. Tá. Você sabe que você vai cheirar e tem cheiro de xixi, Uhum. tá? O squirt é uma quantidade menor. Porque ele sai de umas glândulas ali para-uretrais que não cabe muita coisa ali dentro. Entendi. Então, é uma quantidade menor, tá? Mas pode também vir associado a um pouco de urina. Pode, sempre tem um pouquinho. Na composição ele tem, porque já se sabe, estudos mostraram que sai um líquido ali, um pouco da bexiga, sabe? Ele tem um pouquinho de urina ali misturado. Então isso não é um fato preocupante, Não, é uma coisa não. normal que se dá em relação à ejaculação feminina. E também que vamos levantar a bola aí para as mulheres, né, gente? Não fica achando que toda mulher tem ejaculação feminina, não fica colocando coisa na cabeça, não é um filme pornográfico, aquilo ali é cinema, não é vida real. Perfeito. Então, assim, é performance, é pra aparecer uma coisa, porque às vezes a gente vive uma sociedade tão midiática. Com certeza. Porque todo mundo quer o que tá na mídia, e como se aquilo fosse verdade e regra, né? Com E certeza. não é. Então a gente precisa falar isso, né? Porque as pessoas estão sendo muito oprimidas por isso, né? Querem atingir aquilo ali de qualquer forma. Não, é e assim. cada um tem o seu corpo, né, o seu órgão genital, enfim, então É não se verdade. cobrem e vivam, né? Porque aí fica uma cobrança de tem que fazer, tem que acontecer, né? Fica, E, igual a questão, né? Aí não tem orgasmo com penetração. Gente, nem todas as mulheres têm. Não, nem todas as mulheres têm, às vezes, orgasmo. Imagina, né? Então, a melhor, né? Você pode explicar, é se descobrir mais, não é Sim, isso? E muitas esse das tempo. vezes, essas mulheres não atingem orgasmo porque elas têm uma cobrança tão grande naquele momento, elas não conhecem o próprio corpo. A gente ainda tem muito tabu, a gente já evoluiu muita coisa em relação à sexualidade feminina. Com Mas certeza. ainda falta muito pra gente caminhar. Porque tem grupos que você para e conversa, as pessoas não sabem, não têm a menor ideia do que é. Então, assim, as mulheres precisam se conhecer melhor, né? Ter intimidade com seu parceiro de falar o que gosta, o que não gosta, que é muito É difícil. muito importante a comunicação, né? Nesse Muito assunto. importante. E aí, qual a dica que você dá? Uso de vibrador? O que a gente pode fazer, Gleide? Cíntia, assim, quando a gente fala de exercícios de assoalho pélvico, tá? A gente melhora a percepção sexual na região. Uhum. Porque quando eu levo aporte sanguíneo para uma região que estava lá meio que esquecida, Uhum. eu melhoro esses receptores. E na fisioterapia pélvica, a gente tem sempre uma educação em sexualidade. Não tem como você chegar para mim com uma queixa sexual
e eu não começar a trabalhar com você em educação sexual. Então, provavelmente você começa a se conhecer melhor. O vibrador, quando a gente usa na terapia e indica para paciente usar em casa, é muito mais com o objetivo da gente melhorar a vascularização local, levar mais sangue para aquela região, tá? Porque o que acontece? O vibrador, se ele for usado sempre com o objetivo de orgasmo, aí ele começa a virar um problema. Por quê? Porque o pênis do homem, ele nunca vai ter o mesmo estímulo do vibrador. E se você só consegue atingir orgasmo com aquela vibração toda, quando você tiver com seu parceiro, você não vai conseguir. Entendi. Então, ele é um auxiliar, um brinquedinho, né? Pra brincar e tudo mais, mas ele não pode virar uma rotina. Perfeito. Senão, ele, ao invés de auxiliar, ele vai começar a atrapalhar a sua vida sexual. E aí, então, a dica que você daria é mais o parceiro, né, e a parceira se conhecerem melhor, Isso. trocarem, enfim, e aí descobrirem juntos o melhor caminho. Exato, com certeza. Adorei. Agora, saindo da parte da sexualidade, que a gente adora esse assunto, né, é um assunto que as mulheres têm muita curiosidade, verdade. pouco falado, tomara que seja mais falado. Vamos falar um pouquinho sobre endometriose? Bora. Que a gente sabe que a fisioterapia pélvica ela é importante nessa área também da endometriose. Explica pra gente, Gleide. Tá, a fisioterapia ela pode ajudar muito nas dores pélvicas crônicas e que entra o quadro da endometriose, né? Então, assim, a fisioterapia ela não trata a endometriose. A endometriose é um tratamento médico, mas a fisioterapia ela entra auxiliando nos sintomas que a endometriose traz, como dor na relação sexual. Muitas mulheres têm queixa de urgência miccional, tem queixa de constipação ou diarreia, dependendo do período. Elas não têm dores, né, internas. Por quê? O que a endometriose ela causa? Ela é como se fosse jogado esse sangue fora da cavidade, dentro da cavidade abdominal. Onde esse sangue pega, cria focos de inflamação. Então, é como se a gente tivesse uma região toda inflamada. E eles vão criando aderências. Então, você imagina só. Se eu tenho uma aderência, imagina a minha blusa. Se ela é repuxada aqui, ela vai repuxar embaixo também, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho aderências em várias coisas. Ela pode aderir, né? O útero ali, a trompa. Tem casos que roda isso daí, de tanta aderência que causa. Então, a fisioterapia, ela vem trazendo mobilidade para toda essa parte visceral, inclusive nas questões de infertilidade. Porque muitas mulheres com endometriose, elas querem engravidar. E se eu tenho esses órgãos torcidos, sem mobilidade, paralisados ali, dificulta muito mais eu conseguir me engravidar. Então, a fisioterapia, ela vem tratando esses sintomas que a endometriose traz. E a gente consegue reduzir muito o quadro de dor dessas pacientes e trazer melhor qualidade de vida para elas. E existe um tempo de tratamento para isso? Não, Cíntia, não sei precisar para você. Porque cada organismo é um organismo, cada endometriose é uma endometriose, né? Então, assim, umas vão ter um nível mais leve, outras um grau muito mais comprometido. Então, a gente não tem muito isso. Mas, assim, a gente tem visto grandes resultados da fisioterapia junto com esse tratamento da infertilidade. Quando as mulheres estão tentando, sabe, se preparando para uma FIV. E quando a gente consegue melhorar a mobilidade desses órgãos, fica bem mais fácil. Ai, posso falar? São tantas perguntas. Infelizmente, a gente tem tempo aqui. E aí, eu queria finalizar, né? A gente nem bateu sobre isso, mas aqui é bom porque é tudo no improviso. E é um papo gostoso e informal. Eu queria que você desse uma dica, exatamente, a gente está falando da questão de sexualidade, né, desse assunto que fica às vezes tão retraído, as mulheres não, agora mais, mas as mulheres ficam mais intimidadas para falar sobre o assunto. Eu queria que você desse uma dica, né, para as mulheres, para elas poderem se libertar. A gente começou falando sobre liberdade, né, Foi. E a sexualidade para a mulher é uma libertação, né, a mulher vem sendo reprimida aí há tantos anos. O que você tem para dizer para essas mulheres, né, para que elas sejam mais felizes na vida sexual? Então, a gente precisa buscar conhecimento, né, Cíntia? Se tocar um pouco mais. Porque, assim, a vagina da gente, a nossa vulva, ela fica aqui como se ela não fosse nossa. Ela tá no nosso corpo, mas é como se ela não existisse, né? Ela é completamente negligenciada. Porque não toca, é feio, é sujo, fede, né? Menina direita não fica botando a mão. E, na verdade, quando a gente fala de autoconhecimento, eu não tô falando de masturbação. Eu tô falando de toque. De poder, né, tocar, conhecer. A gente normalmente tem um lado mais sensível do que o outro. Qual o tipo de pressão que eu mais gosto? Isso é bom pra mim ou não é? Isso aqui pra mim é insuportável? Tem mulheres que não sabem nem onde fica o clitóris delas. Então, acho que o principal que eu posso falar para essas mulheres é: mulheres, se conheçam. Busque ajuda, busque informação.
Não vamos normalizar todas as coisas, tá? A gente vem anos aí falando, porque olha só, há tantos anos a gente escuta falar de disfunção sexual masculina. Mas por quê, né? A disfunção erétil, a ejaculação precoce, ela é visível. Mas a vulvodínia não é, Perfeito. né? A dor da menopausa não é visível. Sim. Então, é bobagem, é coisa da sua cabeça. Ah, você que não quer, você não me ama mais. Aí você vai e procura, passa em vários profissionais até achar um que vai te dar o diagnóstico certo. Então, assim, vamos correr atrás disso aí, né? A gente está num tempo que a gente precisa se conhecer. Vamos parar de normalizar dor. Vamos parar de normalizar a perda de urina. Vamos parar, gente. Vamos buscar ajuda mesmo, porque tem tratamento, tem muito profissional legal aí qualificado para ajudar vocês. Ai, eu amei. Ter uma vida mais saudável em todos os sentidos, né? Com certeza, até porque sexualidade faz parte da nossa vida, né? Com certeza. Eu amei. Pena que eu tenho que encerrar. Muito obrigada, Gleide. Obrigada a você. Por essa Cíntia. troca, por poder orientar cada vez mais nós mulheres, né? E, enfim, e trazer assuntos importantes, né? Que a fisioterapia pélvica, ela tem sido muito procurada, mas ainda pouco conhecida, e agora está mudando um pouquinho mais, né? Eu acho que agora a gente tem, assim, falado mais a respeito desse assunto. Tem mudado, mas tem muita gente ainda que desconhece. É, Muita mas gente agora mesmo. todo mundo vai saber da importância dessa fisioterapeuta. Não é a fisioterapia da cabeça somente, né? A gente tem esse leque aí agora da fisioterapia pélvica. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, Cíntia. Beijo! Beijo.